paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Esta é a quinta ava da aula dupla 9, aula 17 e 18, sendo a segunda parte da aula 18. Você está vendo o período neotestamentário, a vida de Jesus. Só para lembrar, vamos lembrar aí rapidamente os 7 períodos da história bíblica, né? Que é o período pré-diluviano, o período dos patriarcas, o período conquistador, o período do reinado de Israel, o período do cativeiro, o período intertestamentário ou do silêncio e o período neotestamentário. E aí nós temos a linha de tempo com os 1000 anos, né? Vendo os 7 períodos, nós estamos no último, que é o sétimo, que é quando termina a história da Bíblia. E aí, nesse período neotestamentário, você tem a vida de Jesus e o início da igreja. Nós vamos então falar mais especificamente ainda nesta ava, e é nessa aula dupla toda, né, a vida de Jesus. Vamos ver aí rapidamente o que aconteceu nesse início, né, com o nascimento de Cristo e todos os eventos iniciais do nascimento de Cristo, que é também o início dos 4 evangelhos, falando um pouco sobre esse início. Depois nós vemos muito rapidamente só um pequeno episódio ali de Jesus no tempo da sua adolescência, e é o início de fato da história do ministério de Jesus, que são os 3 anos e meio. Então, os 30 anos nós já falamos, nós vamos falar só dos 3 anos e meio, que é o que nós estamos a tratar agora, o ministério de Jesus. E aí nós temos vários eventos que aconteceram no início de Jesus, né, do ministério de Jesus, e até a morte ali de João o Batista, que era primo de Jesus, né, e o início com as suas curas em Galileia, mesmo em Samaria e também na Judéia, né? E aí nós vemos ali expulsão de demônios que assustou a eles, né? E em especial, eu quero chamar a atenção a essa questão da expulsão de demônios, mas mais especificamente o caso que eu falei que iria falar, que é de Gadara. Eu gosto de dizer que Gadara é o proto-ide. Por quê? Porque Jesus estava ali na terra dos judeus, pregando com uma multidão, e ele vira para os seus discípulos e fala assim: vamos para o mar. Né? E no meio do mar eles enfrentam uma tempestade enquanto Jesus dormia. É claro, Jesus devia estar muito cansado, ele era um homem como nós. Ele era Deus, sim, ele era Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Isso aí é doutrina da cristologia que vocês vão ver na teologia sistemática, né? Mas isso já está claro na igreja. Jesus é homem e é Deus. Mas aqui na terra, ele não usou nenhum dos seus poderes de Deus. Quer dizer, ele curou enfermos, expulsou demônios, andou sobre a água, transformou água em vinho. Tudo que ele fez, multiplicou os pães, tudo que ele fez foi como homem, não foi como Deus. Ele, como homem, cheio do Espírito Santo, ele fez tudo o que ele fez. E você pode fazer. Na verdade, ele disse que nós faríamos coisas até maiores do que ele fez. Então, como homem, 100% homem, né? Senão a gente pode dizer, mas como é que ele era o quê, então? Ele era Deus morrendo? Deus não morre, só homem que morre, né? Então, ele morreu como homem, mas ele não deixou de ser Deus. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Tanto é que em algumas partes do Evangelho parece pessoas adorando ele e ele aceitando a adoração sem fazer como o anjo fez, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, quando João foi adorar o anjo disse: não, anjo não. Ninguém adora anjo, não, é só Deus. Mas Jesus não fez isso porque ele é Deus também, não deixou de ser Deus. Só que ali ele era homem. E o interessante é que Jesus atravessando ali aquele mar, a gente vê a tempestade, Jesus acalmando a tempestade e depois ele indo para Gadara. E Jesus basicamente foi em Gadara para salvar o gadareno endemoniado. É incrível isso. Jesus mais uma vez foi para Samaria para poder salvar aquela mulher e agora ele vai para Gadara para salvar esse homem, né? Um homem que estava lá do outro lado, fora da comunidade de Israel, né? Samaritanos já eram misturados, um desviado, né? Jesus foi para os desviados. Agora Jesus vai para os gentios, a terra de um povo que odiava
os judeus, que criava porcos, que era a coisa mais absurda para um judeu. E ali então nós continuamos, depois da gente falar sobre esse proto-id, né? Jesus foi, como Jesus falasse aos discípulos, está vendo? Nós temos que ir para o outro lado, vocês vão enfrentar em tempestades, mas nós vamos vencer as tempestades e nós vamos alcançar aqueles que ninguém quer alcançar. É como o id de Jesus. Mas vamos lá, Cafarnaum, depois do ano 32, nós já estamos agora 2 anos do ministério de Jesus, né? Ele fala sobre as tradições. E aí Jesus vai não só para Gadara, mas ele vai para Fenícia também. Então Jesus agora sai de novo da sua terra e vai curar a filha de uma mulher sírio-fenícia. E lá ele alimenta 4.000. Agora não é judeu que ele está alimentando. Ele está alimentando agora pessoas da Fenícia. É lógico, uma multidão de judeus seguem com ele lá para ficar sabendo. Mas ele também está agora ajudando os outros povos, os gentios. A Jesus falando, meus filhos, eu fui para Samaria, eu fui para Gadara, eu fui para Fenícia. Depois continua, ainda no seu segundo ano de ministério, né? Jesus em viagem, e aí a gente vê Jesus falando das chaves do reino, e ele começa agora a profetizar a sua morte e a ressurreição. Agora ele começa, no segundo ano, né, já chegando no terceiro ano, ele começa a falar para os discípulos que ele vai morrer, mas que ele vai ressuscitar. E aí acontece outro momento muito importante da vida de Jesus, que foi a transfiguração, em que Jesus se encontra com 2 homens que estavam mortos. Aí alguém pode dizer assim, mas como? Jesus encontrou com Elias e Moisés. Moisés, o representante da lei. Elias, o representante dos profetas. A lei e os profetas. E Jesus é maior do que eles. Porque quando Pedro e os discípulos que estavam com ele, só aqueles 3 que estavam ali com ele, né, que Jesus tinha separado, né? Pedro, Tiago e João, né? E aí então eles falam, vamos fazer tenda para os 3. E Deus falou, não, esse é o meu filho amado, ele é maior do que a lei, ele é maior do que os profetas. Na verdade está aí a lei e os profetas se submetendo a ele, conversando, eles estão tudo juntos, vocês não estão entendendo, está tudo junto. Né? Não é coisa separada, não, é igual, o Novo e o Velho Testamento é a mesma coisa. Não tem dois testamentos totalmente diferentes. Uma coisa completa a outra, uma coisa não funciona sem a outra. A revelação é uma só, é Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus para a humanidade, é o único caminho para o homem. Jesus Cristo. E ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Você não vai entender a Bíblia sem olhar para Jesus. E se não glorificar Jesus, essa interpretação sua está errada. Se Jesus não é exaltado, se Deus não é exaltado, sua hermenêutica, sua interpretação está errada. Se Jesus não aparece, algo está errado. Mas vamos continuar, eu já comecei a pregar, né? Aleluia! Oh, glória! Dá até para sentir a presença do Espírito Santo falando aqui com vocês. Mas aí você vê então a transfiguração, né, e todos esses acontecimentos. Veja aí um pouco dessa história sendo mostrada aí, né? Jesus ali em Cafarnaum, ele vai para Gadara, né? E aí nós vemos Jesus de novo, foi para Gadara, voltou para Cafarnaum, foi para a região da Fenícia, né? Tiro e Sidom, né? Aquele outro reino que já foi até daí que veio Jezabel, lembra, né? Jezabel veio dessa terra aí, né? Era uma princesa que se casou com um rei judeu, Acabe, né? E aí depois ele volta, e aí por onde que ele vai passar? Ele vai passar ali por fora para ir de novo lá em Gadara, né? Na região ali de Gadara, não foi exatamente em Gadara, mas naquela região, provavelmente nos mesmos lugares, né, que ele tinha passado ali inicialmente. Mas vamos seguir em frente, e você depois, como eu disse, se você não ler tudo, para e vê, tá? E aí então tem a situação da moeda na boca do peixe, né, para pagar o imposto, Jesus mostrando, né, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Depois que ele falou isso, que era até
um ditado farisaico, né? Mas Jesus usou esse ditado farisaico, né? E aí Jesus vai, Galiléia, Samaria, indo a Jerusalém, diz aos discípulos que abandonem tudo pelo reino. E aí nós vemos aí Jesus ensinando na festividade, guardas enviados para prendê-lo, né? Já havia um clima muito forte, não só de Jesus com os principais dos, dos judeus, mas já agora com Roma também. Roma tinha um receio desses Messias, porque não era só Jesus que apareceu naquela época, muitos apareciam e muitos queriam trazer o reino de volta para ajudar. Então Roma ficava olhando eles, inclusive Jesus, é claro, Jesus estava juntando multidões. Os romanos já começaram a falar assim: opa, isso vai dar problema, esse cara vai levantar e vai fazer alguma coisa aí, nós temos que tomar uma atitude, né? Eles mandavam ali naquela região. Quem que era Jesus? Eles não tinham nem ideia de quem era Jesus, era só um doido para eles. Mais um desses profetas judeus. Ah, mas os romanos perseguiram. É lógico que eles iam perseguir, eles eram dominantes. E os fariseus e os saduceus perseguiram. Bom, aí já é mais complicado, porque eles podiam ter percebido que Jesus era o cumprimento da profecia, mas ele veio, como disse João, ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí Jesus fala ali em Jerusalém: eu sou a luz do mundo. Ele cura um cego. E aí ele tem aquele envio dos 70, né? Os 70 saem, Jesus fica ali, provavelmente na Judéia, talvez até tenha ficado na casa dos amigos dele, né? Que é Betânia, que é Maria, José e Lázaro, né? Que eram amigos dele, ali em Betânia, pertinho de Jerusalém, né? Na região da Judéia. Ele manda os 70 vão e fazem milagres e voltam felizes. Os 12 estão no meio dos 70, mas tinha mais gente. A turma que andava com Jesus não era pequena, era muita gente, inclusive muitas mulheres andavam com Jesus nas suas viagens, né? Teve aquele momento em que Jesus falou com os discípulos algo duro, né? E aí um grupo saiu. Não vou mais seguir Jesus. Essa palavra é muito difícil de ser aceita, né? E aí então Jesus volta na Pérea para Samaria. Jesus ensina festividade, igual nós, só voltando agora, seguindo em frente, 32 anos, nós encontramos 32 depois de Cristo, em Jerusalém, a ilustração, Jesus ensina a oração modelo, que é o Pai Nosso, expulsa demônios, come com os fariseus, condena a hipocrisia deles, ilustra do rico, né? E no sábado ele cura a mulher encurvada, e aí tem aquele probleminha com os fariseus. A ilustração, então, nós encontramos aí do bom pastor, e nós vemos aí mais Jesus em Betânia, na Pérea especificamente, Jesus, e aí você vê o mapa, né? E nós estamos aí com mais várias situações que você vai ter que parar e ler com calma, né? Aí Jesus ensina de humildade, ele calcular o custo de ser discípulo, né? E aí ele vai dando ilustrações, vai dando palavras, e aí acontece uma das coisas mais importantes dessa história. Nós vamos parar depois. O Lázaro é ressuscitado. Aqui está um momento fundamental da vida de Jesus, no ministério dele. Lázaro é ressuscitado. Ninguém tinha feito isso. Mas aí tem mais coisas que Jesus vai mostrando, né? Jesus, então, anda aí nesse caminho que você está vendo aí, e aí até Jericó, a situação de Jericó ali na região da Judéia, e aí você vê várias situações específicas, mas sem dúvida, a ressurreição de Lázaro é um novo momento que vai iniciar o final do ministério de Jesus. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe e seja feliz, mas faça alguém feliz.